Se um dos seus 7 filhos chamasse aberração ou drogada a uma colega de escola, dava-lhe os parabéns pela elevação. Além de racista, já fui chamado de xenófobo, misógino, fascista, e portanto esses à partes estão nas atas do Parlamento. Não é normal e é criticável. Eu também não me revejo. É porque ontem ouviu... Diogo, desculpa, eu fui convidado para uma entrevista, o Diogo põe uma pergunta, eu faço uma resposta, porque senão isto não é uma entrevista, é um debate com alguém que está a representar a extrema imprensa. Eu acho que ainda não há nenhum partido da extrema imprensa. Portanto, o Diogo fez uma pergunta, deixa-me responder se faz favor. Pode ser? Força. Muito obrigado. Com o objetivo de bestializar o Chega, de denegrir o Chega, para permitir uma mais fácil eliminação do Chega. Isso é o que está aqui. É a narrativa de todos os partidos que estão contra o Chega e é também a narrativa da comunicação social. Deixa-me dizer. É que a esquerda está a fazer também aquilo que acusa sempre o Chega de fazer e a comunicação social também, que é atribuir as culpas coletivas. Sim, mas olha, acho muita graça porque o Diogo nunca ouvi fazer essa pergunta aos deputados que são arguidos por corrupção do PSD. Eu nunca ouvi um jornalista perguntar ao PSD porque é que escolheu deputados que foram depois acusados por corrupção. Eu tenho várias perguntas para lhe fazer. Uma delas está relacionada com o facto de o Pedro Frazão ser especialista em partilhar desinformação nas redes sociais. Como assim? De que é que tem medo? Eu não quero falar dos casos em concreto. Eu quero lhe perguntar de que é que tem medo. Eu não tenho medo de nada, por isso é que estou aqui, por isso é que aceitei o convite para vir à sua entrevista e estou aqui a dar a minha cara e estarei em qualquer lugar, em qualquer candidatura a representar o meu partido na defesa de Portugal. Eu não tenho medo de nada. Por isso eu não estava aqui nesta altura. Mas acha que esta altura difícil é uma forma correta de se fazer política? Diogo, nesta altura difícil do Chega, eu estou aqui a responder às suas perguntas perante os portugueses e perante a nação. Portanto, não aceito que me diga que eu tenho medo de alguma coisa. Era o que mais faltava. Caríssimos amigos, bem-vindos ao nosso canal e a mais uma análise crítica e implacável dos tumultos no Parlamento, onde a verdade é muitas vezes ofuscada por retórica inflamada e ataques pessoais. Hoje, focamos em particular na recente entrevista de Pedro Frazão, que numa flagrante demonstração de falta de profissionalismo por parte do jornalista ativista de esquerda, foi interpelado sobre temas pessoais e irrelevantes para a discussão política. Abordaremos como estas táticas são empregadas para silenciar e humilhar, numa tentativa de desacreditar vozes discordantes. A entrevista começa com uma provocação baixa, questionando Frazão sobre seus filhos, um ataque que nada tem a ver com as questões políticas em jogo. Esta abordagem é não só uma falta de educação, como também um claro exemplo de como jornalistas ativistas tentam desestabilizar os seus convidados. Pedro Frazão, acusado injustamente e provocado durante a entrevista, mantém a compostura, enquanto desconstruímos a malícia por trás de cada pergunta feita pelo jornalista. Bem-vindo ao Facto Político. Obrigado por estar connosco. Olá, Diogo. Eu é que agradeço o convite. Se um dos seus 7 filhos chamasse aberração ou drogada a uma colega de escola, dava-lhe os parabéns pela elevação. Olha, os meus filhos estão educados com a mesma educação que eu recebi dos meus pais, graças a Deus. E, de facto, o que está a acontecer no Parlamento é algo que não é de novo. E eu digo sempre aos meus filhos que não nos devemos ofender com as outras pessoas, porque as pessoas inteligentes não ficam ofendidas, tiram conclusões acerca dos outros. E nós temos aqui várias conclusões a tirar, nomeadamente sobre aquilo que a senhora deputada Ana Sofia Antunes disse ontem, aqui nesta antena, nomeando-me sobre o que ocorreu ontem. Eu quero esclarecer aqui, primeiro, que não estava presente na sessão quando ocorreram esses apartes ontem. A deputada não estava a dizer especificamente ontem que havia insultos vindos da bancada do Chega e que o Pedro Frazão era um dos deputados que costumava proferir esses insultos. Não, isso não é verdade. É verdade que eu, de facto, sou muito profícuo em fazer apartes no Parlamento, porque, de facto, a dinâmica parlamentar assim o permite e é-me concedido na dinâmica parlamentar e no próprio regimento em fazer apartes, mas o que acontece é que os meus apartes são de acordo ou de desacordo com aquilo que está a ser dito a cada momento no Parlamento. Agora, a mim sim, já me ofenderam muitas vezes no Parlamento. E é lamentável que os meus filhos, como o Diogo disse, tenham que ouvir na comunicação social e de outros partidos políticos, nomeadamente que o pai é racista, porque logo em 2022, quando eu fui eleito pela primeira vez ao Parlamento, a deputada e líder do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, disse que tinham sido eleitos 12 deputados racistas referindo-se ao Chega. E sabe o que é que aconteceu nessa altura? Deixe-me só terminar esta ideia. Sabe o que é que aconteceu nessa altura? Eu fiz queixa judicial da senhora deputada Catarina Martins, tal como fizeram todos os deputados do Chega. E o que é que aconteceu? A senhora deputada refugiou-se na sua imunidade parlamentar. Disse que não abdicava da imunidade parlamentar por ter chamado de racista aos deputados. Além de racista, já fui chamado de xenófobo, misógino, fascista. E, portanto, esses à partes estão nas atas do Parlamento. Também há partes a chamarem-nos fascistas. Deixe-me só então tentar perceber se o facto de lhe chamarem fascista e racista justifique que depois, na volta, os deputados do Chega chamem aberração drogada a uma deputada da outra bancada. Eu estou a ser entrevistado e eu estou a dizer que eu não chamei isso a ninguém.
E é preciso ver aqui também que na dinâmica parlamentar não é a primeira vez que isto acontece. E, portanto, é de Mas lamentar, não é normal a troca de insultos, ou é? Não é normal e é criticável. Eu também não me revejo. É porque ontem ouviu... Diogo, desculpa, eu fui convidado para uma entrevista, o Diogo põe uma pergunta, eu faço uma resposta, porque senão isto não é uma entrevista, é um debate com alguém que está a representar a extrema imprensa. E eu acho que ainda não há nenhum partido da extrema imprensa. Portanto, o Diogo fez uma pergunta, deixa-me responder, se faz favor. Pode ser? Pronto. Força. Muito obrigado. Então, o que está a acontecer aqui é que está a haver um enfoque muito grande nas respostas que o Chega dá, com o objetivo de bestializar o Chega, de denegrir o Chega, para permitir uma mais fácil eliminação do Chega. Isso é o que está aqui. É a narrativa de todos os partidos que estão contra o Chega e é também a narrativa da comunicação social, deixe-me dizer-lhe. E talvez os 55 milhões do plano do Governo para a ajuda à comunicação social esteja a ajudar nesta narrativa da comunicação social, que está a seguir exatamente aquilo que os partidos querem, tanto o partido que está no poder como os outros partidos. Mas ainda não me disse que é errado chamar aberração a um deputado. Não, claro que é errado. Mas também é errado a senhora deputada Isabel Moreira, que foi quem esteve no início deste bate-boca, porque o borrão da sessão parlamentar já saiu e está perfeitamente nítido, se o Diogo for consultar, que foi a deputada Isabel Moreira que falou no filho do deputado Filipe Melo, e já que começámos esta entrevista a falar em filhos, eu quero mandar aqui uma saudação e um abraço ao deputado Filipe Melo, que tem um filho que é neurodivergente, e que a senhora deputada Isabel Moreira disse diretamente para o deputado Filipe Melo: vai pagar a pensão dos teus filhos, o que nem sequer tem lógica nenhuma, porque os filhos moram com o deputado Filipe Melo e com a sua mulher, atacou diretamente o Dinis, que é uma criança de 11 anos e que ainda não fala. E, portanto, e a senhora deputada Isabel Moreira sabe perfeitamente que o deputado Filipe Melo tem um filho neurodivergente com 11 anos que não fala e que tem dificuldade. Já se percebeu que repudia as acusações da deputada Isabel Moreira do Partido Socialista e de outros. Não, mas deixe-me só para conseguirmos fechar este assunto, se as considera erradas e se também considera erradas estes insultos que são associados aos deputados do Chega, de aberração, que foram dirigidos à deputada Ana Sofia Antunes, se o Chega não devia pedir desculpa. Isso estará na consciência do deputado Filipe Melo. Mas acha que devia pedir desculpa? Não, é que a esquerda está a fazer também aquilo que acusa sempre o Chega de fazer, e a comunicação social também, que é atribuir as culpas coletivas. Porque quando o Chega fala de ciganos, quando o Chega fala de imigrantes... Mas se estivesse no lugar do deputado Filipe Melo, pediria desculpa? Posso terminar a minha pergunta? Não, mas tenho que responder à minha pergunta. Se eu estivesse no deputado Filipe Melo, não teria dito aquilo em primeiro lugar. Agora, eu percebo que o deputado Filipe Melo, respondendo é um ataque vil e soez da deputada Isabel Moreira, que falou no seu filho, que é neurodivergente, tem 11 anos e não fala, volto a repetir, e que a deputada sabe aquilo que estava a falar. Porque o deputado Filipe Melo, já em várias intervenções no Parlamento, falou do seu filho e falou dessas questões da educação de inclusão. Portanto, a deputada Isabel Moreira, que nem estava sentada na primeira fila, saiu do seu lugar, veio-se sentar ao lado da senhora deputada Ana Sofia Antunes para começar a instigar o Chega a responder. Alguns deputados do Chega, infelizmente, morderam esse isco e começaram a responder. Portanto, é preciso ver aqui um contexto. E depois quero dizer também o seguinte. Tudo isto começou com uma frase mal colocada da deputada Diva Ribeiro, é verdade. E, de facto, a deputada Diva Ribeiro não foi feliz na forma como transmitiu a ideia que queria transmitir, porque, de facto, a ideia não foi percebida. Mas o que a deputada Diva Ribeiro queria dizer é que a esquerda e a lógica marxista tenta sempre colocar grupos de pessoas, utilizando as suas características pessoais, na posição dos oprimidos, para depois tentar atacar os opressores. E faz isto sempre com os homossexuais, com os patrões, com os empregados, com os filhos, com os homossexuais. E, portanto, o que a senhora deputada Diva Ribeiro queria dizer era que a situação de deficiência não deve ser utilizada pelos pseudo-marxistas. Foi a primeira vez que a deputada Ana Sofia Antunes falou sobre esse assunto no Parlamento. Aliás, tem falado sobre outros assuntos no Parlamento. Exatamente. Até, a deputada Diva Ribeiro disse que só falava sobre esses assuntos e, portanto, não é verdade. Eu acabei de dizer que a ideia tinha sido mal colocada. Mas o que aconteceu a seguir é que foi muito grave, porque a bancada do Chega foi absolutamente vilipendiada e respondeu àquilo que foram os insultos da bancada do PS. Deixe-me avançar, porque eu quero fazer-lhe uma pergunta muito concreta sobre a proposta do Partido Socialista para serem criadas sanções aos deputados nestas circunstâncias. Concorda com esta ideia? Isso já foi discutido na legislatura anterior com o presidente de má memória, Augusto Santos Silva, que veio também com essa ideia. Mas não se podem atribuir, volto a dizer, as culpas coletivas à bancada do Chega quando são alguns deputados que fazem algum tipo de apartes. Portanto, o que nós temos que fazer aqui mas aqui facto, não é atribuir a culpa coletiva, aqui seria sancionar um deputado especificamente. Já disse que estes dois deputados do Chega estiveram mal nestas declarações. Portanto, seriam sancionados. Bem, isso faz parte
Nós estamos disponíveis para esse debate. Aliás, o próprio André Ventura, ontem, presidente do meu partido, disse isso mesmo, que estamos disponíveis para a autocrítica. Mas também tem que haver, então, sanções para todos os lados, porque eu já fui chamado de racista, fascista, xenófobo, misógino, à frente de toda a gente. Isto faz parte das atas parlamentares e quero também aqui repudiar já agora. A regra aquilo se que foi aplicar há dito. de ser para todos. Claro, obviamente, há de ser para todos e, portanto, não pode depois os deputados, como fez a senhora deputada Catarina Martins, líder do Bloco de Esquerda, que se escudou na sua imunidade parlamentar depois de ter chamado racistas aos 2 deputados do Chega. Portanto, eu não estou para ter em casa os meus 7 filhos, como o Diogo disse, a ouvirem o pai ser chamado de racista, misógino, fascista, que para mim são ofensas muito graves e depois não haver Mas consequências. continua a achar que o Chega nunca tem que pedir desculpas coletivas por algumas coisas que alguns deputados especificamente fazem. Por exemplo, o deputado Miguel Arruda ter sido acusado Miguel Arruda já não é deputado do Chega. Mas foi escolhido pelo Chega e foi enquanto deputado do Chega, Bem, ou seja, também, deputado do Chega. Sim, mas olha, acho muita graça porque o Diogo nunca ouvi fazer essa pergunta aos deputados que são arguidos por corrupção do PSD. Eu nunca ouvi um jornalista perguntar ao PSD porque é que escolheu deputados que foram depois acusados por corrupção. Portanto, quando há a escolha de deputados, nós temos à nossa frente o currículo académico e a história pessoal do deputado. Do deputado Miguel Arruda nada fazia antever que isto fosse acontecer. Isto é o ocorrido é do domínio quase da psiquiatria, não é? Portanto, é uma pessoa que tem formação superior, tem 2 mestrados, é empregado numa empresa pública da região autónoma dos Açores, tinha uma família estável e era uma pessoa que se apresentava como idónea. Agora, o que é que o Chega pode fazer? André Ventura disse muito bem, um líder político não consegue escolher os problemas que tem, mas consegue escolher como reage. E o que é que André Ventura fez? Imediatamente pediu ao Miguel Arruda que saísse do partido. Bem, Miguel Arruda, na sua liberdade e no seu mandato de deputado da Nação, não quis sair. E o que é que nós fizemos? Imediatamente retirámos-lhe a confiança política, ele passou a deputado independente. Não é a primeira vez que isso acontece no Parlamento, aliás. Mas não temo que estes casos retirem eleitores ao Chega? O próprio PSD teve, em certa altura, uma debandada enorme de deputados na sua bancada parlamentar. Mas não tem efeitos eleitorais depois destes casos? Eu penso que os nossos eleitores e os portugueses sabem muito bem ver aquilo que é a atuação do nosso Presidente André Ventura nestes casos. Nos vários casos que têm ocorrido no Chega, é preciso que haja uma ação dura, enérgica e de limpeza do partido. Nós queremos, de facto, limpar Portugal claro, e também temos que limpar o partido. Claro. E é isso que tem acontecido. É isso que tem acontecido. André Ventura tem sido imediato, enérgico, contundente e lapidar na sua ação dentro do partido. A única vez que André Ventura não agiu imediatamente foi quando estava nos Estados Unidos e, portanto, estava no estrangeiro. Obviamente não podia, mas eu estive em contacto com o presidente do partido, estive também em contacto com os deputados que protagonizaram alguns desses factos e posso garantir que a nossa atuação dentro do partido, aqui como vice-presidente da Direção Nacional, que a nossa atuação dentro do partido Deixe-me avançar, Pedro Frazão, porque nós não temos muito tempo. Eu tenho várias perguntas para lhe fazer. Uma delas está relacionada com o facto de o Pedro Frazão ser especialista em partilhar desinformação nas redes sociais. Como assim? De que é que tem medo? Como que a realidade assim? não se alinhe com as suas ideias? Assim? Já foi condenado, inclusivamente, pelo Tribunal por ter dito que Francisco Louçã recebeu uma avença por parte do Banco Espírito Santo. Disse que em Nova Iorque era possível abortar até ao fim da gestação. E é verdade. Não é verdade, até às 24 semanas. Usou imagens falsas para dizer que os imigrantes comiam animais de companhia em Portugal. As imagens são verdadeiras e não foram desmentidas. Ainda bem que fala no caso do Francisco Louçã. Não, mas eu não quero falar disso. Eu quero lhe perguntar de que é que tem medo. Eu não quero falar dos casos em concreto. Eu quero lhe perguntar de que é que tem medo. Eu não tenho medo de nada. Por isso é que estou aqui, por isso é que aceitei o convite para vir à sua entrevista. Estou aqui a dar a minha cara e estarei em qualquer lugar, em qualquer candidatura, a representar o meu partido na defesa de Portugal. Eu não tenho medo de nada. Por isso não estava aqui. Nesta altura, mas acha que a desinformação é uma forma correta de se fazer política? Diogo, nesta altura difícil do Chega, eu estou aqui a responder às suas perguntas perante os portugueses e perante a nação. Portanto, não aceito que me diga que eu tenho medo de alguma coisa. Era o que mais faltava. Não estou a dizer, agora, estou-lhe a perguntar. Eu não sou especialista na sua pergunta, obviamente que existia uma intencionalidade. Eu não sou especialista em partilhar desinformação. Isso talvez é aqui esta casa que partilha notícias muitas vezes enviesadas em relação ao Chega, em relação a André Ventura e em relação às nossas propostas legislativas no Parlamento. O que eu sou especialista é em denunciar a verdade. E, de facto, quando eu falei de Francisco Louçã, acho muito engraçado que o Dr. Francisco Louçã me tenha processado a mim por ter tentado explicar que o Bloco de Esquerda recebia dinheiro do BES, mas não processou nem a jornalista espanhola que teve na origem de todo o caso, nem processou o doutor André Ventura, que fez o retweet dessa informação, nem processou o José Maria Ricciardi, que fez um artigo no Jornal de Negócios. Era mentira. Fez um artigo no Jornal de Negócios. Bem, isso é a sua interpretação. Foi a interpretação do tribunal. Muito bem. Mas o que aconteceu foi que, à altura, o José Maria Ricciardi publicou um artigo no Jornal de Notícias dizendo que Louçã tinha várias caras e vários números de telefone e que almejava receber do BES.
e de Ricardo Salgado. A minha interpretação desse artigo de opinião que foi escrito por José Maria Ricciardi e que foi publicado é que, Francisco Louçã recebia contrapartidas do BES. É claro que José Maria Ricciardi não escreveu isso, mas eu acho muito curioso que Francisco Louçã nunca tenha processado José Maria Ricciardi por causa desse artigo e me tenha vindo processar a mim muito tempo depois. E outra coisa que também é curiosa é que enquanto o José Sócrates está há mais de 10 anos para ser julgado, o meu caso correu rapidinho nos tribunais. Em menos de 3 meses marcaram a audiência, saiu a sentença e eu fui condenado. Não acha curioso? O Presidente da República votou esta semana a lei que previa a desagregação de freguesias. Acha que o Parlamento vai reconfirmar a lei? Como é que vai votar? Olha, eu provavelmente vou votar como eu votei vou-me abster. Mas o Chega não é contra o aumento de cargos políticos? O Chega é contra o aumento de cargos políticos e por isso é que não votámos favoravelmente. Agora, mas também não votam contra, não se importam que estes cargos políticos aumentem? Não é uma questão de não nos importarmos, é uma questão de respeitar aquilo que foi o trabalho da Assembleia da República e o grupo de trabalho e respeitar também as populações. Sabe que muitos destes pedidos vêm das próprias populações e, portanto, devem ser tidos em conta. Mas o efeito prático é o aumento de cargos políticos. Mas nós não votámos a favor. Mas também não impediram que a lei avançasse com um voto contra, por exemplo. Mas a abstenção é um direito que assiste aos partidos, ou acha que não? Acha que os partidos devem só votar contra ou a favor? Acha que não se podem abster? Eu estou a notar que o partido é contra o aumento de cargos políticos. E por isso é que não votámos a favor. Que é verdade, não é? Exato. Mas também não votaram contra. Repara uma coisa. Não acha que é uma contradição? Não é contradição nenhuma, porque nós, apesar de sermos contra os cargos políticos, respeitamos a vontade das populações. E, portanto, o que está aqui em conflito é exatamente essa questão que o Diogo está a colocar. Nós não votamos a favor exatamente porque não acreditamos que este crescendo de organizações administrativas, digamos assim, no fundo das juntas de freguesia, vai trazer algum benefício líquido. Porquê? Porque a aproximação da administração pública às populações não está, no meu entender, exatamente no número de juntas de freguesias que existem, mas sim nos serviços que elas dão às populações e da forma como as conseguem dar. Ora, aí o que é que nós devíamos fazer? Uma verdadeira reforma da administração pública local, que é isso que o Chega vem pedindo há muito tempo. E é por isso que não votámos a favor. Não votámos contra, porque respeitamos o pedido das populações e não queremos, obviamente, ir contra aquilo que é o sentimento de algumas populações no nosso território, porque respeitamos muito o nosso território e porque temos uma grande implantação autárquica, já desde 2021, elegemos mais de 300 autarcas contra todas as previsões que faziam exatamente aqui neste painel, nesta estação, aqui nesta mesma mesa. Vai ser candidato autárquico? Vou ser candidato autárquico, sim. A que Câmara? Com muito orgulho. Ainda não estou em posição de poder revelar, mas será uma Câmara de muita importância nacional e na área metropolitana de Lisboa. É Lisboa? Não estou em condições de anunciar. Para Lisboa, o que eu lhe posso dizer é que nós temos que ter um candidato no Chega que seja facilmente reconhecível pelos lisboetas, que tenha ideias no sítio certo, que saiba defender os lisboetas daquilo que são, neste momento, os cancros da cidade. E os cancros da cidade, neste momento, são uma imigração descontrolada, são uma insegurança atroz que faz com que as pessoas não saiam de casa à noite com medo de serem assaltadas, com medo de se cruzarem com situações de droga e com medo de poderem ter a sua segurança pessoal colocada em causa, com o drama do lixo. Conhece bem a realidade de Lisboa, já esteve a estudá-la? E com o drama, devo dizer-lhe, das ciclovias, porque Moedas prometeu retirar as ciclovias de Lisboa e elas continuam todas no mesmo sítio. E mais uma coisa, o drama do estacionamento. Devo dizer-lhe que o nosso candidato... Estou a ver que conhece bem Lisboa. O nosso candidato à Câmara de Lisboa, uma das primeiras medidas que deve fazer é extinguir a EML. A EML é uma polícia persecutória pretoriana dos lisboetas, que não serve mais do que para expoliar os lisboetas e encher os cofres da Câmara. Recentemente o deputado Miguel Arruda dedicou-lhe uma publicação nas redes sociais. O conteúdo era mentiroso ou pertence a alguma daquelas comunidades? Olha, o conteúdo era muito lisonjeiro. Primeiro porque me apontava como um católico, que é público, que eu sou... que teve a de capa em 2020, quando eu fui para a Direção Nacional do Chega, e o título da capa do sábado era Académicos e Opus Dei entram na Direção Nacional do Chega. Eu respondi ao jornalista e não neguei, porque eu dou a cara. Eu estou aqui perante os portugueses para dizer aquilo que eu sou. Sim, eu sou católico, pertenço a uma organização que não é secreta. É essencial que critiquemos severamente essas táticas para revelar a verdadeira agenda por trás da cortina de fumaça que é frequentemente levantada pelos média. Conclusão. Encerramos destacando a importância de uma média imparcial e questionando a ética de envolver familiares em debates políticos,
uma estratégia que busca apenas inflamar emoções e desviar a atenção dos verdadeiros problemas. Este vídeo é um apelo ao respeito pela verdade e pela integridade no jornalismo e na política. Obrigado por assistir a esta análise detalhada. Não se esqueça de subscrever o canal e ativar o sininho para mais conteúdos que esclarecem e desafiam o status quo. Partilhe este vídeo para continuar a disseminar a verdade sobre as manipulações no nosso sistema político.